Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos agora dar início à unidade 2 do módulo Gestão da Vigilância em Saúde. Bem, como vocês podem observar, esse módulo é um módulo bem extenso, pelo material que vocês já devem ter lido. Observado também, esse módulo vai tratar principalmente dos sistemas mais importantes e relevantes que são destacados dentro da saúde brasileira. Bem, dentro desse módulo nós temos como objetivo descrever o processo de estruturação dos sistemas nacionais das vigilâncias, analisar a estruturação das vigilâncias no plano nacional, bem como debater sobre os componentes do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sanitária. Ok, pessoal? Então, falando um pouquinho da parte introdutória, é relevante vocês observarem justamente como as vigilâncias se estruturaram nacionalmente para alcançar seus objetivos. Atualmente, nós temos uma interligação entre as vigilâncias que reflete bem a evolução dessas vigilâncias dentro do Sistema Único de Saúde, bem como nos demais sistemas onde nós vamos também trabalhar outras áreas além da saúde. E essa avaliação de tentar trazer um modelo onde as vigilâncias possam se integrar auxilia dentro do processo de alcance dos objetivos atuais dentro da saúde brasileira e mundial. A gente observa também que existe uma discussão contínua das vigilâncias sobre os processos de trabalho, bem como quais as metas que devem ser alcançadas dentro da saúde brasileira e o destaque principalmente para endemias, epidemias que seguem um fluxo sazonal. Lembrando que essa discussão ela ocorre prioritariamente na esfera federal, com discussões e modelos e sistemas que podem ser abordados nas esferas estaduais e municipais. Isso não deixa de que as esferas estaduais e municipais também realizem suas discussões e reformulações pontuais, já que o Brasil tem dimensões continentais e alguns problemas são bem pontuais de uma região que necessitam uma discussão e um enfrentamento bem territorial. Nós observamos dentro das vigilâncias a ampliação dos campos de atuação e isso nós vamos destacar principalmente na vigilância epidemiológica e sanitária atualmente, já que temos ganhado mais espaço em outras áreas, até mesmo dentro da evolução econômica, e nós temos a saúde voltada para o trabalhador, que também tem destaque dentro do seu campo de atuação, porém ainda em estruturação. E dentro desses sistemas nós vamos discutir e apresentar para vocês subsistemas do SUS, né? Como um modelo a ser trabalhado dentro da gestão, já que as vigilâncias são apresentadas atualmente como subsistemas do Sistema Único de Saúde a partir de leis, né, constitucionais e de portarias que já foram deliberadas no decorrer desses 20 anos, ok? Passando um pouquinho para o slide seguinte, vocês vão observar que a gente tem a estruturação dessas vigilâncias dentro do plano nacional. Dentro de um aspecto histórico, nós vamos observar que a vigilância sanitária e epidemiológica elas vêm numa evolução dentro do Brasil e de consolidação dos seus conceitos e da sua atuação e da sua colaboração dentro do Sistema Único de Saúde bem claro, já que ela passou por algumas dificuldades em relação à sua estruturação inicial e recursos financeiros. Mas a gente pode também observar que essa estruturação ela também incorpora as coerências do plano internacional, principalmente da vigilância sanitária, com a cooperação internacional na saúde, onde aspectos mundiais de controle, né, de endemias e também no controle do consumo de serviços tem sido discutido. Dentro da Organização Mundial de Saúde, nós temos a erradicação e controle de doenças, e isso também, além de ser uma coerência do plano internacional, também faz parte de uma cooperação internacional entre países.
A gente também destaca a Assembleia Mundial de Saúde, né, que teve como proposta a regulamentação sanitárias, regulamentações sanitárias internacionais e o intercâmbio de informações epidemiológicas, onde países, principalmente que atuam que estão em um mesmo continente, eles necessitam dessas trocas de informações, já que a disseminação de algumas doenças podem ganhar espaço em continentes onde tem vários países. E também se discute isso entre continentes diferentes, já de algumas doenças que vão surgindo em outros continentes, e como isso, com outro país que não tem ainda servir controle ou medidas preventivas, né? E a gente vê como exemplo esse intercâmbio de informações, né? Isso há alguns anos atrás, né? Alguns bons anos atrás, a questão da cólera, da peste e da febre amarela do Brasil com outros países. Nós observamos também que nós temos dentro da sua estruturação, em 1969, houve uma revisão justamente da regulação sanitária internacional, onde em 2005 também teve uma nova regulamentação, onde se teve o reforço das vigilâncias epidemiológicas e sanitárias. E aí no Brasil a gente observa essa estruturação das vigilâncias no plano nacional com o avanço com a Anvisa a partir da década de 90, e aí esse ganho da Anvisa a gente vai destacar um pouco mais, pontuando especificamente a vigilância sanitária, onde ele, além de trazer uma estruturação mais clara sobre as formas de trabalho da vigilância sanitária, também trouxe respaldo em relação ao financiamento de ações em saúde das vigilâncias. E aí em 2012 no Brasil a gente observa a implantação, né, dessa regulamentação sanitária internacional, que ela propõe detectar, avaliar, notificar e informar esses eventos que são interessantes ser destacados. E aí vai em anexo para dentro da nossa área, da unidade 2, o Regulamento Sanitário Internacional de 2005, que vocês vão ter como base para estar discutindo dentro da disciplina. Nós observamos que existe uma coerência com a organização federativa e com o SUS. Então, a primeira coisa que se destaca é a descentralização das vigilâncias a partir do final da década de 90, e isso é relevante depois de todo um apanhado histórico, já que principalmente a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária já estavam bem estruturadas em boa parte dos estados brasileiros. E isso favoreceu a organização federativa, né, criando além da União, os estados e municípios, e dando essa responsabilidade de vigilância a essas organizações federativas. Aí nós destacamos a interdependência, né, com essa descentralização, que essa interdependência em relação a ser dependente, mas ainda tem essa interdependência entre as esferas, até mesmo em relação a recursos e das responsabilidades que são dadas. Porque, embora a gente tenha essa interdependência das esferas estaduais e municipais, alguns componentes das vigilâncias ainda são centralizados na esfera nacional, como é o caso da Anvisa, que a gente já destacou também na unidade anterior. Dentro dessa estruturação, nós temos a questão das transferências financeiras, que são justamente como financiar, gerir, né, como gestor, essas vigilâncias. A gente observa a operação, né, deve-se operar essa estruturação de forma descentralizada. Então, a gente já destaca que existem já portarias que estabelecem a verba específica para as vigilâncias dentro das suas esferas estaduais e municipais, separadamente. Tentar a coordenação dos governos, já que isso vai ter interferência direta com o dinheiro que vai ser liberado para gerir essas vigilâncias dentro dos governos. Reduzir as desigualdades regionais com essas transferências financeiras. De alguns estados vão apresentar mais recursos e assim conseguir desenvolver melhor e trabalhar as ações de vigilância, tanto as de investigação, fiscalização, prevenção e educação, com maior ênfase do que em outras. E aí a gente destaca isso como uma forma de transferências financeiras
de forma mais igualitária e aumentar a cooperação entre tanto a esfera público-privada como também as esferas municipais e estaduais para os trabalhos em cooperação. A gente observa a descentralização das vigilâncias. Isso é um fato bem interessante para a gente apontar, porque a descentralização das vigilâncias, nós vamos destacar a forma que ela é trabalhada é diferente das relações em outras. E aí a gente destaca isso como uma forma de transferências financeiras de forma mais igualitária e aumentar a cooperação entre tanto a esfera público-privada como também as esferas municipais e estaduais para os trabalhos em cooperação. A gente observa a descentralização das vigilâncias. Isso é um fato bem interessante para a gente apontar, porque a descentralização das vigilâncias, nós vamos destacar a forma que ela é trabalhada é diferente a gente destaca que elas são trabalhadas diferentemente do resto das atividades relacionadas ao cuidado. Então, nós já temos a questão do cuidado em relação à assistência nacional, em relação às estruturações do cuidado voltado principalmente na área hospitalar e na área da atenção básica, mas a gente observa que a descentralização das vigilâncias é o ponto primordial onde a verba que é trabalhada, ela é trabalhada justamente dentro de cada esfera. Então, se dar um exemplo de um hospital que recebe verba federal, ela vai atuar, né, para toda a população municipal, os estados, e o estado também vai atuar aquele estado como completo, como todos os municípios. Já a verba que é dada separadamente para essas diversas vigilâncias, elas devem ser justamente trabalhadas dentro de cada território. A gente destaca a vigilância epidemiológica associada ao SUS, principalmente dentro dos dados epidemiológicos como suporte para a construção de indicadores em saúde, e a vigilância sanitária repassada aos estados e municípios depois do fortalecimento, que é o destaque justamente que ocorreu no Brasil. Depois que a vigilância sanitária já estava estabelecida dentro da esfera federal, ela pôde ser compartilhada e descentralizada dentro dos municípios e estados. Bem, a estruturação também ela é discutida, né, dentro da regulação de riscos, e a gente já viu isso na unidade anterior, como esse risco é trabalhado dentro das vigilâncias. A questão da obrigatoriedade de ações definidas como sistemas, e aí esses sistemas são unidades de trabalho que devem ser organizadas e ter uma comunicação com os demais sistemas que forem apresentados, essa interligação. A gente destaca também dentro da estruturação das vigilâncias em sistemas a questão da complexidade de ações, principalmente da vigilância sanitária, que tem, além de ação de fiscalização, prevenção e promoção, a questão legal de atuar dentro da esfera federal, municipal e estadual como um órgão punitivo. A gente também destaca dentro da estruturação a questão da agilidade das ações para prevenir danos, e aí a gente observa a questão da epidemiologia, principalmente identificando os fatores de risco dentro da população, e ações nacionais e unificadoras. A gente também destaca aqui, dentro dessa estruturação, a questão dos órgãos, principalmente que atuam dentro da esfera federal, como a Anvisa, como registro de medicamentos, e também das ações unificadoras em relação a definições de caso, onde se trabalha principalmente da vigilância epidemiológica, a definição de um caso, onde ele deve ser similar à definição de outra secretaria ou outro órgão de vigilância epidemiológica de todos os estados da federação. E aí a gente faz dentro do material de vocês, dentro da página 72, esse parágrafo que retrata bem isso, né? O arranjo sistêmico possibilita a existência de componentes interdependentes, desiguais e complementares, capazes de realizar certas funções. E também o ajustamento mediante retroalimentação. E essas trocas regulares incluem a informação, que é também um ponto de mecanismo para a coordenação dos trabalhos. E aí se observa que as vigilâncias elas vão trabalhar justamente de forma independente, muitas vezes desiguais, como a gente já falou, em relação a recursos, a diferenças estaduais e municipais, e também complementares. Já informações são trocadas entre os sistemas das vigilâncias, ok?
A gente observa também como destaque dentro da estruturação e dentro da construção das vigilâncias e sua gestão, o Pacto de Gestão de 2006, que teve grande relevância dentro da saúde pública brasileira, que foi instituída a partir da Portaria 3.252 de 2009, né, que vai tratar, né, como destaque a divisão do financiamento por complexidades e por áreas. Eu vou tentar colocar isso para vocês dentro em anexo, né, no material do ambiente, mas que vocês vão observar justamente isso. Dentro desse pacto, o destaque aqui para a gestão é justamente como o dinheiro é dividido, feita essa divisão para os estados e municípios e em grau de complexidades. Então, se tem algum agravo à saúde que demanda um maior recurso, isso é levado em consideração. Qual a área, qual o número de atendimentos, né? Então, o número de populações que estão envolvidas, tudo isso é levado em consideração. E a gente tem aqui também os blocos de financiamento da vigilância em saúde, né? Que são blocos apresentados pelo governo, né? Que o primeiro dele vai tratar principalmente da vigilância e promoção da saúde, e em seguida a vigilância sanitária. Esses blocos de financiamento são blocos onde recebem verba governamental e depois fazem essa redistribuição dentro das vigilâncias, dentro dos seus subsistemas, ok? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, e a gente observa que ele foi reformulado na portaria, né, que a gente acabou de citar, 3.252 de 2009, onde ele vai trazer a coordenação, né, sendo coordenado o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, e vai apresentar alguns subsistemas, que são esses que vocês estão observando aí no slide, né? O subsistema epidemiológico em saúde ambiental, o de laboratório de saúde pública, o sistema de informação que é voltado para o sistema de vigilância epidemiológica e em saúde ambiental, não é o sistema de informação como um todo, o programa de prevenção e controle de doenças de relevância pública e política nacional de promoção da saúde. Então a gente observa que o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde ele vai ser o guarda-chuva das vigilâncias, e aí é destaque para vocês trabalharem dentro desse sistema maior, né, que ele vai englobar todas as outras vigilâncias. Então a gente vai observar que aí dentro do primeiro sistema que é abordado dentro dessa coordenação é o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, o SNVE. A gente vai observar que ele ganhou espaço e relevância principalmente com a campanha de erradicação da varíola e com a criação do SUS em tempos distintos, né? E aí, com isso, a gente observou que a campanha trouxe a evidência da necessidade de uma vigilância epidemiológica e assim a sua criação. A gente teve a criação das UVs, né? Então, Unidades de Vigilância Epidemiológicas nos estados, onde se ganhou destaque, porque a maioria dos estados conseguiu ter essas unidades de vigilância epidemiológica bem estruturadas, que depois, em seguida, fortaleceu e possibilitou a descentralização do sistema como um todo, né? A criação da Secretaria de Vigilância em Saúde em 2003. E a gente observa que essa criação dessa secretaria ela foi principalmente voltada para as ações de vigilância, né, de prevenção e controle de doenças, fazer a coordenação nacional de programas de prevenção e controle de doenças, também o profissional de imunização, que a gente já destacou na unidade anterior, e a investigação e resposta aos surtos de doenças emergentes. Por fim, fazer a coordenação da rede de laboratórios de saúde pública e a coordenação da saúde do trabalho. Lembrando que a coordenação da saúde do trabalho ela vai estar envolvida também na vigilância sanitária, e a gente vai tentar trazer isso também em outros momentos. Então ele é uma área de atuação das vigilâncias que permuta diversos sistemas. Bem, e aí a gente vai ter como destaque, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar da norma operacional básica do SUS, né, de 96, desculpa, que traz, principalmente dentro dos seus conceitos, a descentralização dos municípios, e isso fortaleceu a estruturação das vigilâncias dentro dessa esfera, e ele traz a programação pactuada integrada de epidemiologia e controle de doença, o PPI, né, ECD. A gente destaca que assim, essa programação pactuada integrada, ela traz esse nome integrado, mas ela não proporcionou essa integração
como se esperava, já que foram-se criados vários programas de pactuação e integração. E aí, cada um com o seu foco, né, seguinte. Um desses que a gente está pontuando aqui seria para a integração da epidemiologia e o controle de doenças. E aí a gente observa que dentro dessa programação pactuada e integrada, em 2003 a gente observa a programação das ações prioritárias de vigilância em saúde, né, com a criação dessa área. Em 2008 a gente já teve o programa de ações de vigilância em saúde. E em seguida a gente já vai ter a vigilância e controle de doenças, que é junto com a criação desse sistema de informação, o VigiSUS, né, que a gente já tem o 1, 2 e o 3, que não está citado aí no material de vocês, mas ele já tem dentro do Sistema Único de Saúde, ok? Então, a gente vai fechar essa primeira parte falando que a vigilância epidemiológica ela consiste em atividade interna e típica do setor de saúde. Soma-se a isso o fato de não haver conflitos sérios no seu campo de atuação entre interesse público e privado, assim se torna compreensível seu grau de implementação cooperativamente maior do que os das outras vigilâncias. Contudo, seu funcionamento no âmbito do SUS ainda apresenta certo grau de precariedade, principalmente na esfera municipal. E aí a gente faz aquilo que eu já comentei na unidade 1, se nós fizermos um comparativo com a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica ela não tem tanto status por não atuar com ações punitivas diretamente junto a órgãos públicos e privados. Então, a gente destaca ainda que a vigilância epidemiológica ela ainda é precária em relação a isso. A mão de obra também é qualificada para estar atuando e até mesmo destacando as subnotificações que são observadas dentro da esfera federal, estadual e municipal. Ok? A gente vai falar agora um pouquinho sobre o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, o SINVSA, né? A gente observa que é um subsistema de ações recentes, onde ele vem sendo construído, consolidado a partir de algumas portarias, que aí vocês vão observar no material, são portarias com revogações, né, que são apresentadas. E a gente observa também que o Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, ele também tem uma dificuldade em ter uma certa identidade, já que ele vai permear a questão de outros ministérios de outras áreas, ok? Então a gente observa que ele vai colaborar com as demais vigilâncias, e aí a gente destaca a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, como um ponto focal. E a gente vai observar também que essa vigilância em saúde ambiental ela também tem um laço junto com a saúde do trabalhador, já que vai se tratar de áreas, né, tanto áreas físicas, né, como também os ambientes de trabalho junto com a fiscalização da saúde do trabalhador. E aí a gente observa que essa saúde do trabalhador ela é melhor observada dentro da saúde ambiental com o processo da reforma sanitária brasileira, onde se observa não só a questão da relação de consumo, né, de bens e consumo da população, mas também como isso estava sendo processado, quais condições de trabalho envolviam isso, a alocação em distintas secretarias do Ministério da Saúde. E a gente vai observar principalmente, né, o Ministério as secretarias de vigilância em saúde. E aí, dentro da vigilância em saúde ambiental, a gente também destaca, tanto dentro da literatura como dentro da nossa vivência pessoal, o apoio social. Então, você observa que a vigilância ambiental, né, e aí vigilância em saúde ambiental, ela tem esse laço junto com as ações sindicais, porque também vai atuar junto com os trabalhadores e também com os ambientalistas. Então, nós vamos observar um foco de destaque dentro desses dois ramos que podem estar ajudando o processo de fiscalização e vigilância, ok? Nesse próximo slide, vocês vão observar que com os vários processos de redefinição e de passagens da vigilância ambiental e saúde em diversas áreas do Ministério da Saúde,
diversas secretarias, desculpa, ele chega em 2005, né, com essa redefinição, né, como sendo um conjunto de ações e serviços prestados por órgãos e entidades públicos e privados relativos à vigilância em saúde ambiental, visando ao conhecimento e à detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, e aí no caso também no trabalho, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de promoção da saúde ambiental, prevenção e controle dos fatores de risco relacionados às doenças ou agravos à saúde. E aí também se relaciona isso, esses fatores junto ao ambiente de trabalho, né, com essa relação direta. E aí ele pontua, né, dentro do Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde, 8 áreas onde ele vai estar atuando, né, que seria a água para o consumo humano, que é onde a vigilância ambiental tem o maior avanço e maior destaque. A questão da avaliação do ar ou do solo é outro destaque dentro da fiscalização. Embora a gente sabe, tanto a questão da água e do solo, eles passam agora por processo de consolidação de indicadores e também como de meios de registro, né, dessas informações. Contaminantes ambientais e substâncias químicas, a questão de desastres naturais, acidentes com produtos perigosos, fatores físicos e o ambiente de trabalho, né? E a gente observa também que aí em 2009, junto com a vigilância ambiental em saúde, né, aí foi instituído também o Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador em 2009. Ok. Com esse sistema de vigilância ambiental, a gente observa que ele vai trazer alguns componentes para a sua atuação dentro das esferas federais, estaduais e municipais, e a gente traz também como sendo essa vigilância, né, atuante principalmente para prevenir e controlar os fatores de risco de doenças e de outros agravos decorrentes do ambiente e das atividades produtivas. E aí, dentro dos componentes do componente ambiental desse sistema de vigilância, a gente tem como destaque de atuação a FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, que tem com ela uma bagagem histórica de atuação na esfera brasileira até antes das próprias vigilâncias em atuação. E hoje em dia com destaque principalmente para agentes de endemias, que atuam ainda principalmente dentro dessa esfera de doenças e agravos à saúde, de doenças transmissíveis. A coordenação regionais da FUNASA, que na década de 80 e 90 elas apresentavam destaque por serem muito organizadas e darem suporte dentro das vigilâncias, e a ligação com outros órgãos. No caso aqui, a gente destaca que a vigilância em saúde ambiental, ela vai ter associação, né, ligação com o sistema de vigilância em saúde, a própria vigilância sanitária, a Fiocruz e os ministérios da Agricultura, né, o Ministério do Trabalho e assim por diante, ok? E aí a gente observa que a gente fechando um pouquinho já a parte do sistema ambiental, a gente observa que nas secretarias estaduais e municipais de saúde, a vigilância ambiental tanto pode ser encontrada como um serviço isolado, quanto nas mais diversas combinações com as demais vigilâncias. Isso porque, como eu falei para vocês, ela dentro das vigilâncias é uma das mais recentes e ela vem se estruturando dentro das esferas municipais, estaduais e federal. A gente destaca, como eu falei para vocês, o Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para o Consumo Humano, o CISÁGUA, e o Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de Poluição e Populações Expostas a Solo Contaminado, o CISOLO, que são os dois sistemas que são trabalhados dentro dessa vigilância, ok? Aí a gente vai observar que com o gancho da saúde do trabalhador, dentro da vigilância ambiental, a gente observa que ele tem associação direta por ser uma competência do SUS, né, estando isso trabalhado dentro da Constituição de 88 e também da Lei 8.080. A gente vai observar que a saúde do trabalhador ele não é exclusiva do SUS, e aí a gente destaca a atuação da Previdência Social e do Ministério Público. E a gente observa também a formação do Grupo Executivo Institucional de Saúde do Trabalhador,
que ele vem dentro desse grupo as atuações do Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência Social, que juntos vão fazer a compatibilização e integração das políticas que são voltadas para o trabalhador. E aí a gente volta aqui com o link à questão do ambiente, né, como um foco. Aí dentro dessas políticas, a gente dentro da gestão, nós temos dentro historicamente o RENAST, né, que é a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, que foi destituída para a formação, né, reformulada para o CEREST, que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, que atua junto dessa vigilância, mas também com ações voltadas para a promoção e prevenção da saúde. Observando aí o próximo slide, vocês vão observar como é feito o financiamento do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. Então, a gente observa que, dentro da legislação atual, os estados e municípios eles são responsáveis de proporcionarem o financiamento das ações rotineiras dentro dessas vigilâncias, que são coisas já habituais. Aí a gente fala a questão da manutenção desses funcionários, campanhas que já são preconizadas dentro do planejamento municipal e estadual e também de trabalhos específicos de áreas endêmicas de certas doenças. A federação ela vai estar justamente atuando dentro do controle de endemias ou, no caso, surgimento de alguma epidemia. Ok? E aí a gente associa isso junto com o auxílio da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. Dentro da norma operacional brasileira, né, a que a gente já comentou, a gente tem o recurso federal rateado por estados. E a gente já comentou isso, né, doenças por área, por necessidade de operação. No caso, se vai ser realizada alguma operação específica de atuação, de prevenção ou fiscalização que demanda um certo valor, um valor maior, a gente vai destacar isso como uma necessidade maior de recursos. E dentro desse financiamento dos sistemas, a gente observa que é necessária a contrapartida dos estados e municípios, que pode chegar de 20% a 40%, ok? E aí a gente vai observar que a gente vai ter o planejamento, né, e o monitoramento e avaliação desse Sistema Nacional de Vigilância à Saúde. A gente tem o plano de saúde e nas programações anuais de saúde, né, o PAS, foi instituído com a portaria 3.252 de 2009, tem o plano diretor de regionalização e o programa pactuado de integração. Esses são 3, 4 modelos que são utilizados justamente para fazer planejamento e monitoramento e avaliação do Sistema Nacional de Vigilância à Saúde. E a gente coloca isso, o plano diretor de regionalização, que atua principalmente focado dentro das demandas regionais, já trazendo a proposta da gestão descentralizada. E a programação pactuada integrada dentro dos seus subsistemas que a gente já acabou de comentar aqui com vocês. Ok? E aí a gente vai parar agora um pouquinho para falar do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Dentro desse Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a gente observa que ele vem na década de 90 vindo de um sistema nacional para uma descentralização, a gente já citou isso para vocês, e ele sai da exclusividade da fiscalização normativa à aproximação ao campo da avaliação em saúde. Aquilo que eu comentei para vocês, né? Então, a vigilância sanitária ela teve um ganho de destaque por essa ação de fiscalização, mas hoje em dia a gente também vê a questão do campo da avaliação em saúde, então voltado também para analisar a questão dos problemas de saúde dentro e a sua associação junto com as outras vigilâncias. O poder de polícia administrativa, eu já comentei isso com vocês em outro momento, e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária ele teve um grande ganho junto com o crescimento com a economia, já que as instituições públicas e privadas elas devem passar pela fiscalização normativa da vigilância sanitária, isso, gerando também muitas vezes multas, e com o crescimento econômico do Brasil, essas instituições foram crescendo e necessitando de uma maior ampliação dessa equipe. E aí a gente também destaca que eu coloquei para vocês a questão das tragédias sanitárias, que isso também traz, que foi junto com o crescimento econômico, já que algumas situações
da fiscalização de condução que foram destaque nacional, e aí tem vários casos citados aí dentro da literatura, dentro da história, de ações sanitárias que ganharam repercussão nacional e mundial, ok? E eu já comentei isso com vocês em outro momento. E o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ele teve um grande ganho junto com o crescimento com a economia, já que as instituições públicas e privadas, elas devem passar pela fiscalização normativa da vigilância sanitária, isso, né, gerando também muitas vezes multas, e isso, com o crescimento econômico do Brasil, essas instituições foram crescendo e necessitando de uma maior ampliação dessa equipe. E aí a gente também destaca que eu coloquei para vocês a questão das tragédias sanitárias, que isso também traz, que foi junto com o crescimento econômico, já que algumas situações da fiscalização de condução que foram destaque nacional, e aí tem vários casos citados aí dentro da literatura, dentro da história, de ações sanitárias que ganharam repercussão nacional e mundial, ok? Ok? Como vocês podem observar, a estruturação desse sistema ele também se deu de forma descentralizada, né, dentro da política. E a gente observa como ponto focal para essa descentralização o relatório da Conferência de Saúde do Consumidor, que apresentou dentro desse relatório uma melhor articulação das três esferas, isso, né, em 1996. E a gente destaca também que para uma melhor descentralização é necessário melhorias dentro de recursos humanos e equipamentos, já que é uma fragilidade atual apresentada dentro dessa política. E aí, dentro da estruturação, a gente destaca a criação da Anvisa, que trouxe uma melhor definição e hoje com diversas portarias respaldando também a questão do financiamento e as formas de trabalho. E dentro dos componentes de funcionamento do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a gente tem a questão dessa distribuição desses componentes em duas áreas. O sentido restrito, que seria voltado para serviços específicos da vigilância de estados e municípios, e também com a questão dos laboratórios centrais. E dentro do sentido amplo, a gente vai mostrar essa figura para vocês, que também tem no material de vocês, que vai ser voltado justamente para ações ministeriais, governamentais, não governamentais, o público e privado, que são ações que são de destaque para o bom funcionamento. Então a gente observa que a questão da coleta de lixo, a questão da educação em saúde, nas escolas, a ação do Ministério Público para ações voltadas para ações sanitárias, em defesa da população de forma geral. E como vocês vão observar a questão orçamentária aí no slide, ela também passou por uma descentralização, né, desses recursos, que a gente observa que dentro do Orçamento Geral da União, a Anvisa hoje ela já engloba, né, boa parte desse recurso, um pouco mais de 40%, e aí esse recurso depois ele é rateado, né, dentro da vigilância e suas secretarias, no caso aqui a vigilância sanitária. Esses repasses, né, eles geralmente são dados a partir de produtos oferecidos pela Anvisa. Produtos que eu destaco aqui são ações que a Anvisa realiza, né, que fazem esse repasse de recursos para a vigilância. No caso, ações que a vigilância atua dentro de portos e aeroportos, fiscalização de serviços públicos e privados, no caso, gerações de multas, que eu já comentei com vocês. E essa verba ela é descentralizada também na esfera municipal e estadual e sendo proporcionada para essas esferas de forma separadamente, até mesmo pela melhor estruturação dentro do todo, né? Como eu já falei para vocês, pela norma operacional brasileira, ela vai ter que respeitar alguns critérios para a distribuição dessa verba. E o termo de ajuste de metas, que é dado dentro das ações do uso desse dinheiro, como forma de dar resposta ao recurso que foi dado, investido dentro dessa vigilância.
E aí dentro do planejamento, monitoramento e avaliação, a gente destaca aqui as ações, né, que vão ser realizadas para esses três componentes. Dentro da vigilância sanitária, seria com destaque aí a questão da organização e gestão desse sistema no âmbito do SUS, a questão da ação regulatória, né, com a vigilância de produtos e serviços e de ambientes, e a produção do conhecimento, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que isso faz com que as vigilâncias perpassem, né, e consigam ganhar mais espaço, ok? Então, pessoal, acho que isso eu queria comentar com vocês. Espero que todos vocês tenham aprendido mais um pouquinho sobre a gestão em saúde. Nós vamos trabalhar a unidade 3 de uma forma diferente, não com vídeo aula, mas tentar trazer materiais com a leitura e vocês possam aprender esse conhecimento. E aí eu deixei essa imagem para vocês, como estimulando vocês a serem fiscais da VIS, né, da vigilância sanitária, ou de alguma das vigilâncias. Atuação mais precisa em prol da população de forma geral. Obrigado, pessoal. Vocês a serem fiscais da VIS, né, da vigilância sanitária, ou de alguma das vigilâncias. Atuação mais precisa em prol da população de forma geral. Obrigado, pessoal.